vieram de famílias tradicionais de médicos em Salvador. São empresárias, mães e excelentes profissionais. E o que as duas têm em comum? Duas médicas que tratam a autoestima e a saúde da mulher. Hoje estou aqui com a médica endocrinologista Patrícia Salles e a dermatologista Marina Orne. É um prazer tê-las aqui. Até que enfim, né, a gente conseguiu agendar aqui com essas maravilhosas, incríveis profissionais que eu amo tanto. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Muito bom estar aqui, muito obrigada. E finalmente temos que marcar vários agora. Com certeza, vários, porque são tantos assuntos. E elas já tiveram aqui, viu, gente? E agora as duas juntas para falar de endocrinologia e dermatologia, que tem tudo a ver, né? Essas especialidades se complementam? Conte um pouquinho pra gente. Com certeza. Primeiro, só começando, né? A pele é o maior órgão endócrino do corpo, né? Então, a endocrinologia e a dermatologia se complementa demais. Ainda mais, eu falo que a faixa etária mais sensível da vida da mulher, que é acima dos 40 anos, acho que é onde o link é maior entre a endócrino e a dermatologia. Porque nessa fase, a mulher já começa a entrar na transição para a menopausa. E a menopausa, como todos sabem, é a falta da produção hormonal pelo ovário. E essa falta de produção hormonal, principalmente do estrógeno, afeta todos os órgãos do corpo, sendo a pele um dos principais afetados. O estrógeno, a gente tem receptor de estrógeno em toda a pele. Então, essa falta do estrógeno acaba aumentando a perda da elasticidade da pele, a perda de viço, aumenta a flacidez, aparecimento de rugas, também faz com que a mulher tenha menos massa muscular. Então, isso leva a uma queixa muito comum, que a gente tem muito na prática do dia a dia, eu e a Marina, que é a flacidez, né? E aí a Marina também entra nessa fase, com todos os bioestimuladores, procedimentos, a gente acaba tendo esse link bem interessante juntas. Conta aí, Mari, desse boom de colágeno. Exatamente, é bem por volta de 30 e alguns anos, 40 anos, que as mulheres em geral começam a me procurar, porque estão sentindo o primeiro sinal de envelhecimento, a pele já não tá tão durinha assim, exatamente, já tá ficando mais molinha, surgem rugas, aquela sensação de que o rosto e o corpo estão derretendo. E uma das coisas muito importantes de a gente tratar nessa fase é o colágeno, que é uma coisa que exatamente bem nessa época de perimenopausa nós começamos a ter uma perda muito significativa. E aí, geralmente, nós tratamos com bioestimuladores de colágeno, só que os bioestimuladores, gente, não é o colágeno. Ele é um líquido que vai colocar a pessoa para produzir um colágeno que é seu. E essa é a grande beleza em termos de durabilidade, porque depois que esse colágeno ele foi produzido, ele é da pessoa. E aí, naturalmente, ele vai envelhecendo melhor. Mas até para nós conseguirmos produzir colágeno nesse procedimento, nós precisamos estar com as taxas hormonais boas. Então, é muito importante que a pessoa esteja toda equilibrada em relação à testosterona, estrógeno, a todos os hormônios que vão nos auxiliar na resposta ao tratamento. Entendi. Agora a gente pode fazer também a prevenção, né? Porque eu já faço. Exatamente. Conta um pouquinho sobre isso. Essa questão que a Marina falou, acho bem interessante, porque a gente sabe que nos primeiros 5 anos de menopausa, a mulher perde 30% do colágeno em média. A partir daí, 2% por ano. Então, isso leva a alterações muito significativas na mulher. Então, a gente nunca pode considerar isso uma queixa de que é como a gente vê muito hoje em dia, isso é besteira, vai passar, não. Hoje, a mulher vai viver mais da metade da vida dela no pós-menopausa. Então, a gente tem que tratar muito bem essa mulher, abordar essa mulher como um todo, perceber que essa queixa de flacidez, mais ruga, menos massa muscular, é o início de sintomas que já começa a sinalizar para a menopausa, e a gente tem que abordar essa paciente, e a prevenção sempre é o melhor caminho. Uma mulher que se previne, que se prepara para chegar na menopausa, ela vai ter uma transição muito mais suave para a menopausa, né? Acho que a principal forma da gente conseguir ter essa prevenção é com exercício físico. Eu costumo falar com meus pacientes que acima de 40 anos, todo mundo deve encarar o exercício físico como uma obrigação e não opção. Tem que ser igual a escovar dente, tem que fazer, porque essa é a melhor forma de você se preparar para a menopausa, que vai ser daqui a pouco. Né? Hoje a gente tem mulheres entre 40 e 45 já entrando na menopausa, né? Vide Angélica, que eu achei super interessante ela ir na internet, postar, falar que tá na menopausa, que sentiu muitos sintomas e que ficou sem saber o que estava acontecendo com ela. Então a gente tem que pensar que a menopausa está logo ali. E a melhor forma de você se prevenir, né, e se preparar para chegar na menopausa é
com atividade física, ter uma boa alimentação, procurar dermatologista. Acho que toda mulher deve já começar também a fazer a poupança do colágeno. O bioestimulador é muito interessante, eu já faço desde sempre. Acho que isso é muito importante. E Mirella, por exemplo, né? Com certeza. Já tá nessa fase de fazer a prevenção para te preparar para a menopausa. As duas, né? Que eu vou me preparar completamente. Exatamente. E outra coisa que eu li até na internet outro dia é: não tenha a menopausa da sua mãe. Que é a questão que antigamente as pessoas não se preparavam. Não se preparavam para envelhecer, não se preparavam para ir no endócrino. Só acontecia o problema e elas iam. Hoje em dia não tem mais isso, né? De jeito nenhum. Lá no consultório, nós temos visto os pacientes cada vez mais jovens. E quando eu digo mais jovem mesmo, aparece até de menos de 20 anos. Tá vendo? Mas o mais comum é em torno de 30, 40 anos já dar início, porque elas têm noção que se elas deixarem envelhecer, o resultado já não vai ser tão natural, tão bonito, tão sutil. E também o tipo de investimento vai precisar ser muito maior. É diferente você não deixar uma coisa cair do que a coisa que já está caída você ter que levantar. Então as pessoas já têm plena consciência disso e cada vez mais procuram um consultório dermatológico de estética mais cedo. Quais as queixas mais comuns, assim, vocês duas, na menopausa, quando o paciente chega na pele, no hormônio, como é que funciona? Acho que a menopausa é aquela parada abrupta da produção hormonal pelo ovário. A gente dá o diagnóstico de menopausa 1 ano após a última menstruação da mulher. A perimenopausa são os anos que antecedem a menopausa. E pode começar de 2 a 8 anos antes da menopausa. Então, nessa fase, a mulher ainda tem a menstruação, mas já tem muitos sintomas. E a mulher se sente diferente. Ela começa a ter alteração de humor. Quem não menstrua, que a grande maioria hoje não menstrua, porque a gente bloqueia a menstruação, a gente perde esse parâmetro. Então, a gente vai perceber que a mulher está na menopausa pelas queixas da paciente e alteração no exame laboratorial. Então, a grande maioria vai falar: poxa, Paty, eu não sei quando que eu entrei na menopausa, porque eu tenho Mirena, por exemplo, eu tenho algum outro método contraceptivo que bloqueia a minha menstruação. Mas ela vai ter sintomas de menopausa e a gente percebe isso no exame laboratorial. E sobre a pele, o que é que as pacientes mais se queixam lá? A gente começa a perceber que ela está caminhando para a menopausa quando ela diz que a pele dela, do rosto, que era muito oleosa, começou a ficar menos oleosa. É o primeiro sinal que me acende. E aí eu comento: olha, pode ser um início já desse processo. Se tem um tempo que você está sem ir para checar os níveis hormonais, eu te aconselho que você vá. E a gente vai realmente mudando a forma de tratar. Então, se a gente antes utilizava sabonetes mais adstringentes, nós vamos diminuir e até um ponto que a gente pode chegar a tratar como uma pele seca de fato, como ela fica anos após a menopausa. Aí depende se a mulher vai repor ou não. Porque a reposição, ela volta a ter a pele um pouquinho mais oleosa. Então, hoje em dia, é mais difícil a gente encontrar mulheres tão menopausadas assim. Eu, como paciente de Patrícia, minha vida mudou em relação a isso. Duas. Não, eu ia dizer aqui, eu não sei se você ia falar. Aí eu falei: Marina me deu força. Aí eu falei: Mari, como é que você tá? Ela: eu tô ótima. Aí eu desci, falei: Paty, é hoje, por favor. E aí, é impressionante como o humor melhora. Eu tô falando isso, gente, como paciente mesmo. Você é outra pessoa. Impressionante. Aqui é engraçado, porque 2 pacientes minhas e 2 pacientes da Marina. É verdade. Então, tá todo mundo em casa. Então, outro dia me disseram que eu tinha 25 anos. Então, eu tô bem, né? Tá bem. Mas a mulher, nessa fase de transição para menopausa, ela fica diferente. Ela começa a ter alteração de humor, alteração de sono, ela começa a ficar mais irritada. E muitas não sabem que estão na menopausa. Esse é o grande tabu, porque não é tão comentado a menopausa. A menopausa ainda é um grande mito, a questão da reposição. Sim. Então as mulheres ficam: poxa, o que tá acontecendo comigo? Eu tô irritada, eu não consigo dormir direito, não consigo mais treinar direito, a pele começa a ficar ressecada, começa a ficar com flacidez, perda de massa muscular, muda a composição corporal, ela começa a acumular gordura em abdômen, cintura. Então, ela fica com aquela gordura mais em região superior. Então, tudo isso incomoda muito a mulher. E muitas não sabem nem para onde procurar. O que elas vão fazer primeiro. Então, por isso que é importante também no dermatologista, ele chega, vê a gente com essa queixa de flacidez, mais ruga, começa a mudar o padrão de pelo, pode ter mais purificação em mento, em buço, às vezes até rarefação de cabelo. Então, a alopecia androgenética começar a se manifestar nessa fase. E muitas vezes essa transição inicial para a menopausa. Aí acaba que a consulta fica em dupla, né, Marina? A gente acaba tendo muitos pacientes em comum. Um bate-bola.
tomar ou não colágeno, vale a pena, segundo a medicina? Esse tema da reposição oral de colágeno é bem controverso. A gente tem estudos mais robustos, tem muito pouco tempo, né, sobre o colágeno. Tem até uma meta-análise interessante que saiu em abril desse ano, que mostra que a mulher, a gente sabe que a mulher, nos primeiros 5 anos de menopausa, como eu falei anteriormente, ela perde já 30% do colágeno. Então, ela acaba perdendo a elasticidade da pele, acaba tendo mais tendência a rugas. Então, a reposição de colágeno, a gente tem que perceber para que paciente que a gente vai fazer, em que momento que a gente vai fazer. Então, isso acaba sendo bem interessante, porque não é todo mundo que vai se beneficiar do colágeno, a gente tem esse público bem específico para isso. A Marina é interessante, que ela tem umas fórmulas de colágeno acho bem completas, né? Eu acabei usando à época também. Né? Como é que na sua prática, Mar, como é que você costuma fazer com o colágeno? Tem a gominha, né? Tem a gominha. Em primeiro lugar, que as pacientes me procuram muito para fazer procedimentos e os bioestimuladores de colágeno, que é aqueles líquidos que a pessoa vai produzir um colágeno que é dela, mas é ela que tem que produzir. E também os apertadores de colágeno, que são aparelhos que funcionam de uma forma muito parecida. Então, nesse pós-procedimento, eu acho extremamente importante o uso do colágeno oral, porque a paciente está saindo do básico e ela está indo para um nível de produção mais intensa. Então, toda a ingesta oral vai facilitar esse trabalho, vai facilitar o procedimento. Então, nessa combinação, eu acho fundamental que a pessoa tome colágeno oral do mesmo jeito que, se ela malha, ela vai tomar whey protein. Claro, na The Pharmacy, manipulados com precisão. Nosso patrocinador master aqui. Então, eu li no Instagram outro dia, falando assim, não tenha a menopausa da sua mãe, da sua avó. Isso eu achei interessante, porque hoje em dia tem a prevenção, antigamente não tinha. As pessoas sofriam com aquilo, né? O rosto tá derretendo, meu Deus, o que é que eu faço? Aí já chegava no dermatologista toda caída. Explica um pouquinho sobre isso. Muito em parte, acho que essa questão da menopausa, nos últimos 20 anos, a gente teve um estudo nos comecinho do ano 2002, mais precisamente, que foi um estudo que, a partir desse estudo, todo mundo fechou o olho para a reposição hormonal da menopausa. Então, a gente tem esse intervalo científico, todo mundo com o olho fechado, ninguém vai fazer reposição hormonal mais, porque teve aquele grande medo do câncer de mama, que foi algo que foi muito evidenciado pela mídia nessa época. E nesses últimos 20 anos, isso vem sendo desmistificado. Então, hoje a gente sabe que o hormônio, ele tem sim benefícios para a paciente. O hormônio usado de forma correta, a reposição hormonal feita por um especialista, ela vai ter muito mais benefício para a paciente do que risco. Então, isso otimiza muito a qualidade de vida da paciente. Hoje, a mulher de 50 anos, ela está muito ativa. Ela trabalha, ela tem, às vezes, namorados novos, ela está indo no mercado de trabalho, está viajando, está com o cérebro muito ativo. Então, acho que hoje, uma mulher de 50 anos é muito diferente de uma mulher há 20 anos atrás. Você vê isso nos filmes. Você vê hoje uma atriz de 50 anos e uma que tinha 50 anos há 20 anos atrás. É completamente diferente. Então, acho que o principal benefício da mulher na reposição hormonal é continuar ativa, continuar tendo qualidade de vida. E o cérebro é o algo mais importante dessa mulher. A gente tem que deixar essa mulher muito bem. E a reposição hormonal, a gente consegue devolver qualidade de vida para essa paciente. E sempre lembrando que o estilo de vida, ele é impactante nesse momento, né? E hoje, na endocrinologia, a gente tem isso muito claro, que o benefício do uso do estrógeno, que é o principal hormônio que a gente perde na menopausa, ele vai ser muito superior ao risco, principalmente pensando em mortalidade cardiovascular, pensando em neuroproteção, a gente tem uma melhora de performance cerebral com isso. E juntando a endócrino com a dermatologia, eu acho que cada vez a gente vê mais procedimentos mais específicos, tratando com naturalidade a paciente, que eu acho que é importante também, né? A gente tem que saber envelhecer. Saber envelhecer é uma arte. Então, você ter uma boa dermato, isso é muito importante, né? Tem que ser muito coerente. Isso que é interessante na Marina, né? Que ela aborda, olha, não é exagerada, não faz nada além do que o paciente precisa. Acho isso bem interessante. Porque acho que a gente tem que deixar o paciente chegar na sua melhor versão. Na parte corporal, na parte estética, e saber envelhecer. Sim. Porque saber envelhecer é a grande arte que a gente tem que ter na vida. Verdade. Na dermatologia surgiu a naturalização facial. Isso é fantástico. Também gostei as muito. pessoas
elas estavam começando a ficar um pouco estranhas, né? Com tanto procedimento, alguns procedimentos evidentes demais. E a gente precisa entender que não é o objetivo que ninguém perceba que você fez nada. Hoje em dia a gente tem que preencher um lábio para rejuvenescer sem ter cara de preenchido. É uma cara assim, nossa, você tá mais jovem, mas não é exatamente quem fez seu lábio. Exato. A pessoa não sabe exatamente o que foi feito. É exatamente de onde vem que as mulheres hoje em dia de 50 anos, elas não querem ter cara de 50, mas elas também não querem ter cara de pessoas tratadas, operadas e esticadas. Elas querem estar com a cara de uns 40 e pouco, com cara de quem se cuida. Com certeza. E cabelo na menopausa, como é que funciona? Eu sei que você abriu um spa agora lá na clínica. Exatamente. Foi por conta disso, das queixas das pacientes? Exatamente. Conta um pouquinho sobre isso, Paty. Então, na verdade, a menopausa, né, ela afeta todos os órgãos da mulher. E uma das queixas do cabelo, a gente perde a velocidade de crescimento e modifica a textura do cabelo. Então, a mulher começa a apresentar áreas de rarefação, a mulher começa a apresentar alteração de textura de cabelo. E quando a gente olha o paciente como um todo, eu acho que o cabelo é uma parte muito importante para a autoestima da mulher. Não é besteira, né? É muito importante. É a moldura do rosto. Exatamente. É esse autocuidado que a mulher tem. Então, a mulher começa a se ver com o cabelo caindo, com alteração de textura, com áreas de buraco no cabelo mesmo. Então, acho que é importante você tratar isso como um todo. E o spa capilar, eu trouxe porque, na verdade, meu objetivo com a clínica seria abordar o paciente como um todo na menopausa. Acho que a menopausa é essa fase tão importante. Eu gosto muito de tratar da menopausa. E uma das queixas mais frequentes lá no consultório era a questão do cabelo. Então, o spa capilar, ele veio de uma proposta da Isabela Rezende, que é uma dermatologista de São Paulo. Ela lançou uma linha chamada Pur For You. E eu trouxe isso para a clínica, para tratar o couro cabeludo, o fio. E acaba sendo bem interessante para a paciente. É ótimo, porque fica tudo perfeito. Outro dia eu fui lá em Marina com argila na cabeça. Mari, e lá na sua clínica tem várias tecnologias de ponta, né? O Morpheus, Ultraform MPT, enfim. Isso aí, eu quero dizer que, tipo… Como é que você fala? Potencializa os resultados, né? Agrega, né? Será? O que é que você acha? Na verdade, eles tratam flacidez exatamente com essa naturalização, né? Ou seja, que é importante a gente não estar sempre colocando, acrescentando. As tecnologias, elas desempenham um papel importante para elas melhorarem qualidade, colágeno da pele sem modificar o formato do rosto e do corpo. E vocês duas têm alguma… como é que eu posso dizer? Alguma situação inusitada que já aconteceu com vocês? Tipo, sei lá, Patrícia, uma paciente chega lá deprimida, chorando. Sei lá, Mari, fala aí alguma coisa também que… sempre acontece, se vocês puderem falar, claro, né? Eu acho que assim, que o mais… Eu tava pensando nisso agora. Eu acho que a coisa mais… Eu lembrei disso agora. São pacientes que chegam, às vezes, estão com 50 e poucos anos, já naquele pós-menopausa, né? Então, vem buscar tratamento e traz uma foto de quando tinha 25 anos. E mostra, doutora, olha a minha barriga como era. E querendo voltar a ter aquele corpo. Então, acho que isso, né, tanto deve acontecer muito com a Marina também. Acho que a gente tem que saber abordar muito mais essa paciente e falar, gente, vamos saber ter a nossa melhor versão em cada idade que a gente tá, né? Você não pode nunca chegar para uma mulher de 53 anos e falar, não, então vamos fazer você voltar a ter esse abdômen de 25. Isso não é possível. Já teve filho. Exatamente. Envelhecer é uma arte. A gente tem que ter a nossa melhor versão em cada idade, né? Isso deve acontecer também, muito mais até na dermato, mas essa é a importância de abordar o paciente como um todo, né? Vamos prevenir, vamos tratar, vamos orientar, para cada uma ter a sua melhor versão na idade que está naquele momento. Isso é importante. Você é quase uma psicóloga lá, né? Tá bem treinada. Exatamente. A mãe. Às vezes você acaba Verdade. entrando nessa fase. E eu comecei o programa falando sobre isso, né? De famílias tradicionais de médicos. Você seguiu seu pai, né? Doutor Osmário. E Marina não seguiu, né? Foi para outra linha. Não. Psiquiatria. E na verdade, nossos pais se conhecem porque meu pai é psicanalista da mesma escola que o pai, que a mãe de Paty. Eles são amigos há muito tempo. Eu já conheço Marina há muito tempo, há muito tempo. E aí, por conta disso, meu pai e o pai de Paty acabaram ficando amigos. Inclusive, moram no mesmo prédio. Exatamente. Porque um passou pro outro. Eu tô comprando lá, compre você também. E atualmente, eles moram no mesmo prédio. Exatamente. Então vocês são super trabalhadas mentalmente.
É verdade, é importante isso, né? Pra você ter um equilíbrio emocional pra lidar com tantos problemas todos os dias. Exatamente. Não deixa. Pô, imagine se eu fosse médica pra ver tanto BO desse jeito. Gente deprimida, sei lá, chorando, enfim. Deve ter, né? Não é só flores. Exatamente, mas aí a gente se prepara, né? Marina mesmo acorda 4 horas da manhã pra malhar. Tá lá forte, malhando, ativa. Verdade. Aquela aí, foto no escuro que a gente olha assim, meu Deus, ela já foi, já voltou. Mas, gente, vem cá, não acabou de dizer aí, depois dos 40, tem que fazer malhar, no tem que ser escuro? obrigação. De qualquer jeito. Tem que fazer. Você acha que quando eu acordo 4h50 da manhã, eu penso em alguma coisa? Eu não penso em nada, eu só vou. Vai lá ficar Se forte, eu ativa. pensar, eu volto pra cama, deito e durmo, e jogo o celular longe, eu só vou. Exatamente. Só levanto e vou. Tem que ser. Sabe que no último Congresso Mundial de Menopausa teve uma aula bem interessante de Pauline Mack. Ela é uma americana que ela trabalha muito na parte de pesquisa e ela ficou nos últimos 10 anos pesquisando cognição na mulher. E ela mostra que após os 50 anos a gente tem uma perda inexorável de função cerebral. E a melhor forma de você evitar essa perda de função cerebral é com atividade física. E o ideal é que você faça atividade física diariamente, desde sempre. Então vamos começar a partir dos 40 já ter essa linha para chegar bem na Gente, depois da atividade menopausa. física surpreendente. Pra mim seria ler um livro todos os dias. Exercício físico, uma dieta baseada em legumes e estímulo cerebral. Então, ler o livro entra também, né, como parte desse processo de melhora de função cerebral. Inclusive, ela fala isso, a gente tem que fazer 3 coisas diariamente. Exercício físico, comer legumes, vegetais, salada e estimular o seu cérebro. Seja ler um livro, aprender uma língua, algo diferente do dia a dia. Trabalhar. Mas acaba que o trabalho, a gente estava até discutindo isso outro dia com a paciente, é confortável para você trabalhar com dermatologia. Você vê aquilo todo dia. Você não está fazendo um estímulo diferente. Então, no seu caso, aí você vai ler de moda, de viagem, que você adora também, né? Você faz muito isso. Então, você faz o pacote completo. Você está lá, você está malhando, está trabalhando, está lendo, está viajando, está com suas filhas pequenas. Isso tudo é importante, pensando em envelhecimento. E como é que vocês dão conta? As duas casadas com filho. E aí, gente? Conta a fórmula mágica. Existe a receita do bolo? Não existe Ninguém não. dá conta, né? Ninguém dá conta. Ninguém A gente dá vai conta. equilibrar os pratinhos. A gente finge normalidade. Mas é complicado, né? Algo sempre fica faltando fazer. A gente vai vendo as prioridades, vai lá atendendo. Meu marido que fala, Patrícia, você entra no consultório, você tá só ali. E eu realmente, Marina também, a gente entrou no consultório, acabou o mundo de fora. A gente tá ali, até a hora que você sai é só consultório. E acaba que o resto vai ficando pra depois. A gente vai botando as prioridades do momento, né? É verdade. Mas dá tudo certo no final. Dá, é uma ginástica boa. Essa ginástica aí que começa às 5 da manhã, só termina às 10 da noite, né? Quando todo mundo dorme, aí chegou sua vez. Então, e mais ou menos, que às vezes eu vejo Marina meia-noite e meia. Não lá agora. Recomendação, hormônios em dia ajudam demais. Depois que ela botou esse hormônio, ninguém segura. Eu vi no Instagram que vocês também tratam Ivete Sangalo. Que orgulho! Conta aí um pouquinho, Ivete dá trabalho? Não, Ivete não dá trabalho nenhum. Eu não costumo falar de paciente. Isso é uma coisa que, a partir do momento que a gente fecha a porta, é segredo médico. Mas posso falar sobre a parte dos bioestimuladores, que ela mesma publicou no Instagram dela e falou abertamente que, como mulher que já está chegando nessa idade que nós estamos aqui, que é o tema hoje da nossa conversa, ela partiu para tratar o corpo e o rosto com bioestimuladores de colágeno para poder envelhecer de uma forma mais saudável e positiva. E ela tá muito bem. E diga-se de passagem, eu nunca vi Ivete tão magra. Sério. Ivete na história. Exatamente, como a Marina falou, né? Tem aquela questão da ética médica, mas Ivete, todo mundo tá vendo aí, maravilhosa, linda, uma pessoa super simpática, alto astral, se cuida desde sempre, né? Você vê vídeo, o marido dela, um nutricionista excelente de Salvador, então ela tá sempre com boa alimentação, boa atividade física, e ela tá fantástica, tá excelente, tá na sua melhor versão. A linha Audi e-tron é o verdadeiro progresso sustentável. A marca de 4 argolas, conhecida mundialmente como sinônimo de conforto, design, sofisticação e segurança. Agora pensando também em preservar nosso planeta, com modelos 100% elétricos. Venha conferir e fazer um test drive nos modelos de automóveis e adquira mais do que um carro, uma paixão.
Começou um novo marco na história. Novo Audi Q8 e-tron. O elétrico que vai de 0 a 100 km em 5,6 segundos. Apenas o seu barulho passa despercebido. Acesse as redes sociais, @Audi Center Salvador ou no site audicentersalvador.com.br. Mais leve aqui com a gente. Marina já tá pegando um pedacinho. Patrícia também. Esse pode, né? Esse pode. Esse é um delicioso. A Maria faz perfeição no bolo, né? Eu até tenho no meu consultório dele de vez em quando. Ah, muito bom. Vamos provar. Esse é de produção. Qual é? Esse aqui é de quê? É o funcional de leite. Funcional que é o de que eu peço leite. no consultório até, inclusive. Ai, Esse que daqui. delícia. Ele é bem Vamos gostoso. provar. Bem saboroso. Esse aqui, ó, o Paty tá dizendo que pode, então a gente prova. Minha filha que ama esse bolo. É? Bela, adora. E dá pra pedir em casa, é super tranquilo pelo WhatsApp. Delicioso. Não é bom? Gente, foi um prazer tê-las aqui no Lê Estúdio. Estou super feliz, só que a gente não conversou quase nada. A menopausa tem muita coisa pra conversar. Vocês voltam, viu? Não, mas já voltar em breve. Tem que fazer o link dermatologia com endocrinologia, que é tão amplo, né? Tanta coisa. A gente tem que voltar, né? E tanta coisa em comum, né, Paty? Exatamente. Verdade. Vamos voltar pra falar mais, abordar mais a mulher nessa fase de 40 a 55 anos. E, gente, elas estão no Vitrô, então, assim, é só subir e descer, é super fácil. Eu já tô dando a dica, viu? Tá vendo? E a gente vai abrir a caixinha de perguntas no Instagram quando vocês vierem. E aí a gente responde vocês, né? Excelente, acho ótimo. Fechado. É interessante Já vamos isso. marcar. Combinado.